15, a qual lemos até o verso 19, relata justamente um dos problemas que estava sendo discutido na igreja, e era a ressurreição. A ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo e dos mortos estava em descrença por alguns da igreja de Corinto. Muitos até criam que Jesus havia ressuscitado, mas somente de alma. Eles não criam ali na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. O maior problema era então a ressurreição do corpo. Eles não criam. Talvez um tanto pela influência da filosofia grega que tinha na época, né? Onde era fortemente enraizada ali em Corinto, que eles não criam na ressurreição corpórea e apenas na eternidade da alma. Era isso o que eles criam. Por falar de Jesus, que Jesus havia ressuscitado, corporeamente era visto como piada na época. Era visto como piada. Tanto que, quando a gente vê lá em Atos 17, quando Paulo discursou em Atenas sobre Deus no Areópago, onde ele pega a imagem do Deus desconhecido, lembra? Ele pega a imagem do Deus desconhecido e discorre sobre o Deus verdadeiro. Paulo chamou a atenção dos filósofos locais da época, porém no momento em que ele falou da ressurreição, o que eles fizeram? Sobre esse assunto, Paulo, vamos te ouvir depois, porque era um absurdo para eles, essa ressurreição que Paulo anunciava de Cristo Jesus. Esse era o contexto em que Paulo e os apóstolos tinham que confrontar na época. Um contexto difícil, porque ele estava se infiltrando até mesmo dentro da igreja. Então Paulo, em sua carta, começa a discorrer sua defesa sobre uma das doutrinas cristãs mais importantes, a ressurreição dos mortos, pois a ressurreição do crente é parte integrante da fé genuína em Cristo. Não adianta nada você dizer que crê em Jesus, mas não crê que Jesus ressuscitou. É vã a vossa fé. Então, Paulo no verso 1 ao 11, ele começa dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Paulo tem a intenção primária em fazer os irmãos recordarem sobre o evangelho que ele havia pregado quando ele foi a primeira vez em Corinto. Por carta ele está dizendo isso, né? Até perseveravam na salvação, mas perseveravam de uma forma errônea, né? Pelo que vemos. Paulo então ele adverte no verso 2. O que ele diz? Salvação? Sim, se é que guardam o evangelho como eu vos preguei. Porque se vocês mudarem a fé de vocês é vã e creram em vão. Olha só uma pequena observação aqui, para aqueles que dizem crer em Cristo e logo se desviam do caminho. Alguns argumentam, mas eu creio em Jesus, e levam uma vida pior que de um ímpio. Paulo afirma aqui que a sua fé é uma fé falsa, é uma falsa fé. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Se fosse verdadeira, guardariam a palavra e estariam nos caminhos, andando segundo a palavra. Sabemos que há declínios temporários, não vamos negar isso. Há declínios temporários. Temos o exemplo do filho pródigo, quem não lembra? A qual foi embora da casa do pai, pegou os seus bens, foi embora e acabou no final dormindo com porcos, querendo comer comida de porcos. Mas isso não pode ser permanente na vida de um nascido de novo. Isso não deve ser permanente, ou isso só vai mostrar que você crê em vão. Não falo de alguém salvo que perdeu a salvação. Não me entendam mal. Nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a fé que cremos.
Mas Paulo está falando aqui, não é daquele que foi salvo de verdade. Ele está falando do bode que nunca foi salvo, do bode que está dentro da igreja se fazendo papel de crente, mas ele nunca foi salvo de verdade. Eu lembro que o pastor, ele gosta de falar de alguns tipos de fé, né, pastor? E eu achei bem interessante até, eu não conhecia. E eu evidencio 2 tipos aqui: a verdadeira e a falsa. Estou evidenciando, Paulo evidencia 2 tipos aqui: a verdadeira e a falsa fé. Ou creu e persevera, ou creu em vão e está enganando a si mesmo, porque não caminha com Cristo. Verso 3 e verso 4, Paulo vai dizer: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Primeira defesa de Paulo, ele anuncia aqui sua primeira defesa, ensinando que a ressurreição tem como base as Sagradas Escrituras e a tradição cristã, e que não é algo inventado. Paulo está falando, isso não veio de mim mesmo, não é algo inventado por mim, por uma meramente humana, ou quem sabe um pensamento louco de um indivíduo, de um grupo fanático. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando, o que eu estou falando para vocês veio diretamente das Escrituras, é a palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. E é o que o Antigo Testamento, o qual as Escrituras deles na época era o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. E ele anunciou pelos profetas, ou seja, foi anunciado pelos profetas. Como temos o exemplo de Isaías 53. Isaías 53, o profeta fala praticamente tudo ali que iria acontecer com Cristo. Ele relata tudo. Só não enxerga ali que é Jesus Cristo que está falando quem não quer. Quem realmente não quer crer. Porque, irmãos, é explícito. Isaías 26, 19, ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Como que o Velho Testamento não fala de ressurreição? É desse tipo de verso que Paulo está falando ali. Irmãos, o que eu falo vem diretamente das Escrituras. Então, um exemplo aqui para nós também, que Paulo usa primariamente como sua defesa as próprias Escrituras. Quando formos nos defender contra um incrédulo ou contra alguém que quer nos atacar, devemos primeiramente usar o quê? As Sagradas Escrituras. Ela é quem vai relatar a verdade. Por isso que devemos ler a palavra, irmãos, devemos estudar a palavra de Deus, decorar versículos, porque, como você pode ver, a primeira arma que Paulo usa, ele está falando, eu tirei das próprias Escrituras isso. E Paulo continua seu argumento no verso 5 e 11, no verso 5 ao 11, dizendo que Jesus foi visto por Pedro e depois pelos 12 apóstolos, e mais de 500 irmãos de uma só vez, em que a maioria ainda vivia daqueles irmãos. Também Tiago, irmão de Jesus, o viu após sua morte, e até mesmo depois, o próprio apóstolo Paulo, em sua viagem a Damasco, viu o Senhor ressurreto. Quem não se lembra de Paulo, quando foi ali prender os irmãos em Damasco, aonde ele viu a Cristo, e Cristo falou com ele, ele acabou ficando cego. Ou seja, o próprio Paulo, que ele estava ali, Paulo estava provocando aqueles irmãos por essa carta, ele estava provocando e ao mesmo tempo provando a ressurreição, provocando e provando a ressurreição. Olha,
dizendo assim: olha, se vocês duvidam, vão lá ter com as testemunhas. Usei as escrituras, mas se vocês ainda duvidam, então vão ter com as testemunhas. Pedro, Cefas, né? Pedro, que vocês até veneram, como diziam uns, eu sou de Pedro, né? Procurem os irmãos que ainda foram provas oculares, daqueles 500 irmãos ainda vivem muitos, procurem eles, para ver se o que eu estou relatando é alguma mentira. Alguns deles estão vivos ainda, vamos lá. E até eu, Paulo, que sou o mais indigno de todos os alcançados pela graça, tive esse privilégio de ver o Senhor ressurreto. Ele termina no verso 11: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, ou devem crer. Paulo está estampando na cara desses irmãos: Jesus ressuscitou, e assim é que eles devem crer, é assim que o cristão deve crer. Paulo, tendo afirmado essas coisas, ele usa no verso 12 um dos versículos-chave. Ele interroga os irmãos. Vamos do 12 ao 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Olha, meus irmãos, que incoerência aqui, né? Que incoerência. Se o Evangelho, se o próprio Evangelho, Paulo ainda usando o Antigo Testamento ali também para provar para os irmãos, e toda a igreja primitiva, a maioria afirmando que Cristo havia ressuscitado, como assim ainda vocês podem ser descrentes e dizer que os mortos não ressuscitam? Como? Paulo aqui é insistente em que se alguém nega a ressurreição do corpo, nega também a ressurreição de Cristo. Se alguém nega a ressurreição de alguém, ele nega a ressurreição de Cristo. Um pregador, pregando sobre santificação e tal, ele estava ali pregando, né, sobre a santificação, e um jovem interrompe esse pregador e diz: pastor, uma banana. Uma banana, pastor. O importante é o interior dela, não é? Não a casca exterior. Querendo dizer assim, Deus quer teu coração, né? Deus não quer saber do seu exterior. Ele estava querendo dizer isso, porque o pastor pregando sobre santificação ali, né? Ele se sentiu doído e falou isso para o pastor. E o pastor responde: quando você vai no mercado comprar banana, menino, você compra o interior ou o exterior dela? Você leva o interior da banana ou você leva o exterior? O rapaz ficou mudo, não sabia o que falar. Jesus não comprou somente o nosso interior. Ele não comprou somente o nosso interior, mas Ele nos comprou por completo. Ele comprou nós, seres humanos, comprou nós, pecadores. Entende? É que não só a alma interior é importante, mas o corpo exterior também é. Vai virar pó aqui? Eu sei que vai, mas a promessa é que esse corpo será transformado por Deus. Esse corpo vai ser transformado, glorificado, incorruptível pelo próprio Deus. Os irmãos não criam nisso. Os irmãos de Corinto não queriam crer nisso. Paulo os cutuca com a ressurreição de Cristo, porque se Cristo ressuscitou, como não há ressurreição dos mortos? E se Cristo não ressuscitou, o Evangelho está desfeito e não há esperança nenhuma. Então, para que pregar? Se Cristo não ressuscitou, para que devemos pregar? Vamos todos embora. O que a gente está fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, o que vocês estão fazendo? Porque se os mortos não ressuscitam, Jesus também não. Aqui Paulo se refere à natureza humana de Jesus. Por quê? Como bem sabemos, Jesus ele não era somente divino, ele não era somente Deus,
mas ele também era humano. Jesus sofria, sentia como um ser humano, ele tinha dores, ele também passou por morte como um ser humano. Jesus só não tinha pecado, né, irmãos? Pecado Jesus não tinha. Essa é a doutrina das duas naturezas de Cristo: 100% homem e 100% Deus. 200%, Alexandre? Não, de maneira nenhuma. 100% Cristo. Ele não é 200%, ele é 100% Cristo. Ele é tanto homem como Deus. Eles falam que isso aí é a união hipostática, né? Como se explicar isso? Difícil explicar. São duas uniões que estão contidas numa pessoa, mas que não se misturam. Entendemos que é difícil às vezes compreender os pensamentos de Deus. Às vezes é difícil entender isso, porque a matemática de Deus não é como a nossa. A matemática do Senhor Deus não é como a nossa. Se a gente contar 1 mais 1, dá quanto? 3. Na lógica de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. Não somos politeístas. Somos monoteístas. É um Deus. Ou seja, para Deus 3 é 1. Para Deus um dia é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Olha, que matemática é essa? Nós não temos essa total compreensão, mas é a matemática de Deus e cremos pela fé. A ressurreição de Cristo é a parte fundamental da ação redentora de Deus. Primeiro, se Cristo não ressuscitou do túmulo, ele está morto. Um Cristo morto é incapaz de justificar crentes. E crentes não justificados permanecem nos seus pecados. Sem o Cristo ressurreto, não existe justificação. Sem a justificação, não existe fé viva. E sem a fé viva, não existe perdão de pecados. Está todo mundo condenado se Cristo não ressuscitou. Assim está desfeito o Evangelho se Cristo não ressuscitou. Mas nós, cristãos protestantes, cremos que ao morrermos no corpo, é separado sim o corpo da alma e segue-se o juízo. O corpo fica aqui realmente descansando, se deteriorando, vai virar pó, né? E a alma vai para o céu intermediário, paraíso, seio de Abraão, é o céu intermediário que a Bíblia diz. O mesmo com o corpo e a alma acontece com os não salvos também. Só que o destino deles não é o seio de Abraão. Eles vão para o Hades. A Bíblia diz que eles vão para o quê? Para o inferno, para o tormento eterno, o Hades. E no final de todas essas coisas, na segunda vinda de Jesus, todos seremos unidos novamente com os nossos corpos. Ou seja, a alma volta, o corpo que se desfez de pó, Deus vai trazer de novo. Mas Ele não vai trazer da mesma maneira. Ele vai trazer transformado, glorificados. Então vem o juízo final de Deus. Os não salvos vão para a eternidade no lago de fogo. Agora não é mais Hades, agora é lago de fogo, aonde é derramada a total ira de Deus. Você tem noção do que é a ira de Deus? E os crentes salvos em Cristo para os novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, glória eterna com o nosso Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esperança. Não há vida após a morte. Não há uma esperança após a morte. Como as pessoas podem viver assim? Sem uma certeza de algo após a morte, sem fé. É o inverso disso, né? A esperança da ressurreição é ilimitada. Enquanto a esperança nessa terra é limitada, a da ressurreição é ilimitada. Se cremos, o futuro não é incerto, é concreto. O futuro é concreto, sim. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos em novo corpo para a vida eterna. O que vale então essa vida, irmãos? O que vale então essa vida?
nada vale essa vida se não for vivida com fé em Cristo. De nada vale a sua vida se não for vivida com fé nos atos e na promessa do nosso Cristo. A vida sem Cristo é morte. E a morte estando com Cristo é a verdadeira vida. Como está a ideia da igreja? Ou sua, cristão? Sua que se diz cristão, ainda tem certeza que Jesus ressuscitou? Tem dúvidas sobre a ressurreição? Eu peguei uma pesquisa onde o sociólogo Jeffrey Adam, ele fez uma pesquisa com 7.400 ministros protestantes e revelou que 13 a 51% dos entrevistados, dependendo da filiação religiosa, afirmavam não acreditar mais na ressurreição física de Jesus. Estamos falando de 7.400 e de 13 a 51% diz não crer mais na ressurreição corpórea de Jesus. No caso do Reino Unido, por exemplo, enquanto 25% dos religiosos adultos dizem não acreditar na ressurreição de Cristo, 9% dos que autodenominam descrentes, esses crentes acreditam que possa realmente ter havido algo extraordinário naquele domingo de manhã com Jesus. Ou seja, descrentes crendo e aqueles que se dizem cristãos duvidando. Os dados mostram que a apostasia está se filtrando na igreja. E uma das marcas do fim, a maior marca do fim é a apostasia. A dúvida é: será que eu vou ressuscitar realmente? Será que você vai ressuscitar realmente? O desconhecido geralmente gera medo em todo ser humano. Medo em tudo. Mas o cristão tem que saber para onde ele está indo. O cristão sabe. E não há dúvidas. Ele não tem medo porque ele não está indo para o desconhecido. Mas ele vai para aquele que andou com ele em toda a sua vida na terra. O próprio Jesus Cristo, ele conhece, ele aprendeu, ele teve experiências com Jesus. Jesus é a segurança de vida eterna para o salvo. Ele mesmo disse, Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E de todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E eu deixo para fazer a última pergunta do versículo para vocês. Crês nisso? Jesus pergunta no fim do versículo. Crês tu nisso? De verdade? A geração de cristãos de hoje tem mais medo da morte do que os próprios ímpios, amando o presente século e se apostatando da fé. E assim vemos que a fé na ressurreição tem sido um tanto enfraquecida. As pessoas não pensam mais em vida eterna, não têm um olhar para a eternidade, estão com a vida focada aqui. Será que somos capazes de exemplificar o que o apóstolo diz, o que ele falou em nossas vidas? Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha certeza de que, independente dele estar vivo ou morto, nada pode separar ele de Cristo Jesus. Crer na ressurreição é crer na vida eterna, é esperar na certeza daquele que vive pelos séculos dos séculos.